Nos encontramos aqui novamente para o início da sequência de aulas em videoconferência que nós vamos ter ao longo deste curso. Como vocês já observaram, visitando o blog, nós temos uma sequência de 12 aulas que estão disponibilizadas no blog e já tivemos um encontro em vídeo. Neste momento estamos tendo o segundo encontro e hoje eu venho aqui conversar com vocês sobre, especificamente, a perspectiva do curso que é a educomunicação. Eu vou trabalhar esse conceito em vários ângulos, em vários tópicos, para que possamos dialogar sobre isso e depois dialogar também a respeito da produção audiovisual e do ensino do audiovisual na perspectiva da educomunicação. Bom, inicialmente, o conceito de educomunicação. Como eu havia dito a vocês na abertura do curso, no dia 21 de setembro, o conceito da educomunicação, ele aparece posteriormente ao fato. Isto é, a sociedade desenvolveu processos, projetos, e somente nos últimos 10 anos é que esses processos e projetos passam a ser denominados de educomunicação. Passa a ser denominado de educomunicação por um grupo de pessoas. Outras pessoas vão denominar essa prática de outras formas. E aí a pergunta é por que o Núcleo de Comunicação e Educação escolheu essa palavra? Poderia ter escolhido outra, poderia não ter escolhido nenhuma. Ok, vamos conversar sobre isso. Mas o importante é identificar o que para muitas pessoas passou a ser importantíssimo. Termos um guarda-chuva conceitual, termos um referencial conceitual, de forma que alguém em qualquer lugar do Brasil, da América Latina ou do mundo, por exemplo, na Índia, ao desenvolver determinado tipo de prática, se identifique com essa prática e tenha sobre o que falar, como falar, do que falar. É isso que aconteceu a partir do momento em que uma pesquisa da USP observou que práticas semelhantes, com referenciais teóricos semelhantes, com metodologias muito próximas, estavam ocorrendo em todo o país, em toda a América Latina, na África e em outras partes do mundo. Isto é, houve uma evolução da sociedade em torno do chamado direito à comunicação. E, especialmente, houve uma evolução da sociedade, antes mesmo de discutir, teoricamente, sobre o fato, no sentido de buscar caminhos. E é acreditado de que o caminho se faz ao caminhar, aconteceu com aquilo que hoje chamamos de educomunicação. Praticamente, o que ocorreu foi o seguinte: durante um certo período da história, nós falamos aí dos últimos 150 anos, a sociedade definiu uma maneira de fazer comunicação. Estabeleceu que a comunicação impressa, por exemplo, poderia ser desenvolvida à medida que alguém tivesse potencial econômico e técnico para montar o seu jornal, sua revista. E definiu também, devido às especificidades técnicas, que os canais audiovisuais deveriam ser concedidos, uma outorga do poder público para grupos, para pessoas, instituições que queriam explorar aquele sinal por determinado tempo. E a sociedade passou também a definir os objetivos. Naturalmente que no mundo ocidental o grande objetivo era permitir que a sociedade se expressasse, era permitir que circulasse informações sobre os acontecimentos, no sentido de formar a opinião pública a respeito de como melhor conduzir a própria sociedade.
O fenômeno da opinião pública foi um fenômeno do qual se falou muito, a partir especialmente dos regimes autoritários da Alemanha e da União Soviética. Era preciso construir a opinião pública a partir da perspectiva da liberdade de informação, era o que se dizia no Ocidente. E, no caso, se delegou a profissionais cuidar disso. E se delegou à área jurídica dos países a garantia de que a liberdade fosse respeitada. E, nesse sentido, quando regimes autoritários voltaram a aparecer, aqui e ali, nos vários países do mundo, naturalmente que a reação social era grande, as pessoas aspiravam ao retorno da liberdade e, inclusive, isso ficou bem definido na própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, nessa perspectiva, o mundo ocidental e também o mundo oriental, porque esse conceito se espalhou e tornou-se lei, criou-se, inclusive, instituições para cuidar disso, organizações como a própria Unesco, trabalhando com a cultura, também trabalhava com o chamado direito à comunicação como um direito a ser executado dentro das normas estabelecidas pela sociedade ocidental. E o que se observou ao longo do tempo foi que grupos de poder se aglutinaram, nós começamos a observar famílias assumindo lideranças, assumindo controle, governos fazendo o mesmo, até que, por volta dos anos 70, a própria Unesco começou a discutir as relações, os fluxos de comunicação no mundo. A Unesco cria uma comissão chamada Comissão MacBride, e essa comissão, em estudos realizados, detectou que o hemisfério norte dominava o mundo inteiro em termos de comunicação. Uma notícia que ocorria no Brasil ou na Bolívia somente era mutuamente conhecida se passasse por Nova York, se passasse por Paris, se passasse por Moscou, onde estavam as grandes agências de notícias, que distribuem informações para o resto do mundo. E a Unesco se propôs a fazer uma sugestão, se propôs a criar mecanismos que ampliasse o acesso dos países do mundo associados à ONU à comunicação social. No início, os grandes países detentores do poder comunicativo, no caso, os próprios Estados Unidos, a Inglaterra, o Japão, entenderam que seria a grande oportunidade deles vender equipamentos para a África, vender equipamentos para a América Latina, no sentido de que esses países ampliassem o seu campo de produção comunicativa dentro do próprio esquema já anteriormente existente. Porém, a proposta da Unesco, que ganhou a sigla de NOMIC, Nova Ordem Mundial da Informação e da Comunicação, propunha que a ONU permitisse e favorecesse que os países do terceiro mundo, assim chamados na época, também construíssem suas agências de notícia, tivesse uma produção própria e pudesse, em igualdade de condições, fazer circular os seus interesses. Claro que isso causou um terrível problema de compreensão por parte das nações poderosas. A Unesco entrou em colapso, os países do primeiro mundo deixaram de pagar suas cotas à Unesco, e essa Organização das Nações Unidas quase desaparece no início dos anos 80, justamente porque, nesse período, os grandes financiadores haviam abandonado a Unesco.